um primeiro-ministro entra num pequeno avião para chegar a um comício. Cerca de 1 minuto depois, o aparelho passa rente aos telhados e cai sobre uma zona habitada. 7 pessoas morrem. A explicação surge depressa. Acidente. Mas algumas peças não encaixam. Vestígios serão reexaminados, documentos deixarão de estar onde deveriam e testemunhos tardios obrigarão Portugal a regressar àquela noite durante décadas. O que aconteceu dentro daquele avião? Por que razão uma resposta tão grave chegaria quando já era tarde para um julgamento? E quem era, afinal, o alvo? Bem-vindos ao Arquivo Criminal. É 4 de dezembro de 1980. Portugal está a 3 dias de uma eleição presidencial e a campanha entra nas últimas horas. Francisco Sá Carneiro, primeiro-ministro e líder da Aliança Democrática, prepara-se para viajar de Lisboa para o Porto. Nessa noite, participaria num comício de apoio ao candidato António Soares Carneiro. O transporte escolhido é um Cessna 421, matrícula YV314P, um pequeno avião bimotor ao serviço da campanha eleitoral. A bordo seguem 7 pessoas: Francisco Sá Carneiro, a sua companheira Snua Becassis, Adelino Amaro da Costa, ministro da Defesa Nacional, Maria Manuel Simões Vaz da Silva Pires, mulher de Amaro da Costa, António Patrício Gouveia, chefe de gabinete do primeiro-ministro, e os 2 pilotos, Jorge Albuquerque e Alfredo de Sousa. Não é um voo de Estado num grande aparelho militar. É uma ligação curta entre Lisboa e o Porto, em plena reta final de uma campanha. Por volta das 8h14 da noite, o Cessna deixa a placa de estacionamento do aeroporto da Portela e inicia a descolagem. Poucos segundos depois, alguma coisa corre mal. O avião deixa de ganhar altura. Moradores da zona de Camarate veem-no passar demasiado baixo, quase sobre as casas. O aparelho continua em frente, atinge obstáculos e acaba por se despenhar no bairro das Fontanhas, a pouca distância do aeroporto. O voo durou cerca de 38 segundos. O impacto é seguido por um incêndio. Partes de edifícios e algumas viaturas são atingidas. Os bombeiros combatem as chamas e os moradores tentam perceber quem estava naquele avião. Para quem vivia nas Fontanhas, não havia ainda um caso político, uma comissão ou uma teoria. Havia um avião destruído entre casas, fogo numa rua residencial e a possibilidade de encontrar vítimas também no interior dos edifícios. A dimensão nacional da tragédia só se revela quando os primeiros nomes começam a circular. A confirmação chega depressa. Não há sobreviventes. Portugal acaba de perder o chefe do governo e o ministro da Defesa em plena campanha presidencial. A eleição estava marcada para 7 de dezembro. Sá Carneiro apoiava António Soares Carneiro contra o presidente em funções, Ramalho, há anos. A viagem fazia parte da última mobilização antes das urnas. E por isso, a queda não interrompe apenas um voo, interrompe uma campanha nacional e abre uma crise política imediata. Na televisão, Diogo Freitas do Amaral comunica a morte do primeiro-ministro e de Amaro da Costa. Ramalho e Yanes desloca-se à RTP e dirige-se ao país. As ações de campanha são suspensas, mas por baixo do choque político, existiam outras 5 histórias que podiam desaparecer atrás dos 2 nomes mais conhecidos. Snua Becassis, Maria Manuel Simões Vaz da Silva Pires, António Patrício Gouveia, Jorge Albuquerque, Alfredo de Sousa. 7 pessoas entraram naquele avião. Nenhuma chegou ao Porto. E, enquanto Portugal tenta absorver as mortes, começa a corrida para explicar por que razão o Cessna caiu. A primeira resposta parece simples, talvez simples demais. A investigação começa na própria noite da queda. Nas primeiras análises, ganha força a hipótese de acidente. Uma falha no aparelho ou uma interrupção na alimentação de combustível poderia ter provocado a perda de potência logo depois da descolagem. Tecnicamente, a explicação era plausível. Um bimotor baixo, sobre uma zona habitada, perde um dos motores. A velocidade diminui, o avião deixa de subir. Os pilotos têm segundos para recuperar o controle. Falha crítica, perda de altura, queda. Em outubro de 1981, o relatório da Polícia Judiciária concluiu que não existiam indícios de crime. Ainda assim, o Procurador-Geral da República determinou que as investigações prosseguissem para tentar dissipar as dúvidas. Também especialistas estrangeiros, que
que examinaram os destroços e a informação médico-legal disseram não ter encontrado elementos que lhes permitissem concluir pela existência de explosivos ou sabotagem. Esse ponto é essencial. Camarate não começou com uma prova inequívoca de atentado que todos decidiram ignorar. Começou com uma explicação técnica, considerada possível e apoiada por investigadores e peritos, mas havia testemunhos difíceis de conciliar. Alguns moradores diziam ter visto fogo antes dos primeiros impactos. Outros colocavam as chamas apenas depois de o avião atingir obstáculos. E a diferença não era pequena. Fogo antes do choque poderia apontar para um problema já existente em voo. Fogo depois do choque seria compatível com o próprio acidente. Havia ainda outro problema. A remoção inicial dos corpos e dos destroços, segundo o primeiro inquérito parlamentar, não seguiu um método ou uma orientação superior claramente definidos. Num acidente, uma peça mal recolhida pode dificultar a reconstrução de uma falha. Num possível crime, pode significar a perda de uma prova. Foi nesse ponto que Camarate deixou de ser apenas a investigação de uma queda. Passou a ser também a investigação da própria investigação. Em 1982, a Assembleia da República cria a primeira Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragédia. O objetivo já não é apenas perguntar por que caiu o avião. É perceber se as diligências iniciais foram suficientes, se existiram omissões e se elementos relevantes tinham sido mal avaliados. Uma comissão não encerra o assunto. Vêm outras e outras. Ao longo das décadas, Portugal terá 10 comissões parlamentares dedicadas a Camarate. O número tornou-se parte do mistério. Sempre que uma resposta parecia estabilizada, aparecia um novo relatório, uma nova perícia ou uma contradição que obrigava a regressar ao início. Para as famílias, cada regresso tinha um preço. Significava voltar a ouvir os últimos segundos do voo, permitir que os corpos, os objetos e as decisões tomadas naquela noite fossem novamente discutidos e aceitar que uma nova conclusão podia destruir a anterior sem conseguir substituí-la por uma certeza definitiva. As comissões não começaram do zero. Herdaram relatórios, destroços, depoimentos e também os erros acumulados. Em vez de uma fotografia intacta de 1980, receberam fragmentos de uma investigação que já vinha acompanhada por suspeitas, disputas políticas e interpretações incompatíveis. As mesmas peças começaram a adquirir significados diferentes. Fragmentos encontrados nos pés do piloto foram descritos inicialmente como resíduos de alumínio da própria aeronave. Peritos indicados pelas famílias contestaram essa interpretação. Análises posteriores detectaram substâncias associadas a explosivos em amostras examinadas pelas comissões. Outros especialistas continuaram a considerar que os elementos disponíveis não demonstravam uma explosão. Até a atuação do piloto Jorge Albuquerque foi reavaliada. A hipótese de erro de pilotagem perdeu força nas conclusões parlamentares posteriores. O facto de o avião ter permanecido controlado durante segundos críticos passou a ser lido não como causa da queda, mas como uma tentativa de evitar consequências ainda maiores. Repare no que estava a acontecer. No início, os destroços contavam a história de uma falha. Anos depois, algumas perícias parlamentares passaram a contar a história de uma intervenção dentro do avião. A diferença entre as duas leituras não era apenas técnica, era a diferença entre acidente e crime. As conclusões parlamentares tornaram-se progressivamente mais duras. Em 1995, a Quinta Comissão reforçou a necessidade de aprofundar a via criminal e o processo foi reaberto. Em 1999, a Sexta Comissão afirmou existir a presunção de que a queda fora provocada por um engenho explosivo destinado a eliminar pessoas. A Oitava, em 2004, manteve a tese de ação criminosa, até que a 10ª Comissão deixou de apresentar acidente ou atentado como duas possibilidades equivalentes. No relatório final de 2015, a conclusão aparece sem rodeios. Para a Comissão Parlamentar, a queda do avião em Camarate deveu-se a um atentado. Era a resposta institucional mais grave de toda a história. Mas não respondia a tudo. Se alguém queria aquele avião no chão, qual dos 7 ocupantes era o alvo? Francisco Sá Carneiro parece a escolha óbvia, só que outra figura a bordo vinha a fazer perguntas sobre dinheiro militar, armas e documentos que depois não seriam encontrados. Adelino Amaro da Costa. Amaro da Costa era ministro da Defesa havia apenas 11 meses.
civil num setor ainda marcado por estruturas militares herdadas do período revolucionário, encontrou um assunto que exigia explicações: o Fundo de Defesa Militar do Ultramar. O fundo tinha sido criado durante a Guerra Colonial para financiar necessidades militares. A guerra terminara, mas o dinheiro não desaparecera com ela. As comissões parlamentares encontraram uma contabilidade paralela, movimentações de verbas sem o controlo esperado e contas cuja história se prolongou muito para além do fim do conflito. Não era apenas burocracia financeira, era dinheiro ligado à defesa. E havia uma segunda frente: armas para o Irão. Em 1980, o comércio de material militar com o Irão ocorria num contexto internacional extremamente sensível. O país atravessara a Revolução de 1979, vivia a crise dos reféns norte-americanos. Em setembro de 1980, entrar em guerra com o Iraque. O relatório parlamentar viria a documentar movimentos de material militar relacionados com o Irão e com o território português. 2 dias antes de morrer, a 2 de dezembro, Amaro da Costa pediu esclarecimentos adicionais ao Estado-Maior-General das Forças Armadas sobre exportações de armamento. 2 dias. Depois o avião caiu. Em 9 de dezembro, 5 dias após a tragédia, ficou registada uma expedição de material militar. Outro movimento surgiria em janeiro de 1981. É esta proximidade de datas que transformou a pista numa das mais poderosas de Camarate. Não porque a sequência prova um motivo, mas porque mostra que o ministro fazia perguntas sobre operações que existiam antes da queda e continuaram depois dela. Então surge um detalhe ainda mais incómodo. A Comissão procurou correspondência oficial sobre exportações de material de guerra registada em datas próximas da tragédia. Os livros indicavam que esses documentos tinham existido, mas parte deles não estava nos arquivos, onde deveria estar. Décadas depois, a Assembleia da República ainda recomendava que o desaparecimento fosse investigado. É aqui que seria fácil construir uma conclusão perfeita demais. Havia dinheiro, havia armas, o ministro fazia perguntas e morreu. Portanto, esse foi o motivo. As fontes não permitem fechar esse salto. Nenhum tribunal estabeleceu que Amaro da Costa era o alvo. Nenhuma sentença ligou as operações de armamento à queda. A própria cronologia, por mais perturbadora que seja, não substitui uma prova, mas também não pode ser apagada. Havia pedidos de esclarecimento, havia movimentos de material militar, havia irregularidades financeiras e havia documentação em falta. No meio dessas descobertas, as famílias recebiam uma consequência cruel. Cada pista nova não resolvia apenas o caso. Também reabria a possibilidade de que a explicação inicial estivesse errada. E mais de 20 anos depois da queda, essa possibilidade ganharia uma voz. Um homem diria ter fabricado o engenho. Se valoriza investigações portuguesas reconstruídas com rigor, pode apoiar este trabalho subscrevendo o Arquivo Criminal. Agora, voltemos ao momento em que Camarate deixa de ter apenas suspeitas e ganha alguém disposto a dizer: eu participei. Em maio de 2006, o Supremo Tribunal de Justiça confirmou que o procedimento criminal estava prescrito. O processo encontrava a sua barreira definitiva. A partir desse momento, qualquer revelação nova poderia alterar a memória pública do caso, provocar novas perguntas e ser analisada por deputados ou investigadores. Mas já não teria o mesmo caminho até um julgamento pelos acontecimentos de 1980. A verdade histórica ainda podia mudar. A consequência criminal não. 6 meses depois, José Esteves fez uma declaração explosiva. Afirmou ter fabricado um engenho incendiário destinado à operação de Camarate. Segundo a sua versão, o dispositivo deveria provocar um incêndio ainda em terra. O objetivo não seria derrubar o avião, mas criar um aviso e obrigar os ocupantes a sair. José Esteves alegou que o engenho teria sido alterado ou acompanhado por outro explosivo capaz de provocar a queda. A história parecia oferecer aquilo que o caso procurara durante décadas. Alguém a explicar como a operação teria sido preparada. Mas uma confissão não se transforma automaticamente em prova. Era necessário demonstrar que o dispositivo existiu, que entrou no avião, que funcionou como descrito e que as restantes pessoas acusadas realmente participaram.
Essas confirmações nunca ficaram judicialmente estabelecidas. Outros relatos apareceram depois. Uma carta atribuía a organização da operação a uma rede mais ampla e alegava ligações aos serviços norte-americanos. Pessoas apontadas como participantes negaram envolvimento. Um militar mencionado disse não conhecer os alegados intervenientes. A agência norte-americana rejeitou formalmente uma das ligações centrais apresentadas à Comissão. As versões colidiam entre si. Mudavam datas, mudavam objetivos, mudavam participantes. A própria 10ª Comissão reconheceu o problema. Declarações sobre a participação do próprio depoente podiam ser relevantes. Acusações dirigidas a terceiros exigiam confirmação independente. Foi a diferença entre uma narrativa impressionante e uma acusação capaz de resistir num tribunal. Ainda assim, as contradições dos testemunhos não apagaram para a Comissão o caminho construído pelas perícias e pelos relatórios anteriores. Em 2015, o Parlamento reafirmou a tese de atentado. E é precisamente aí que surge o maior paradoxo de Camarat. Quando o Estado chegou à sua conclusão parlamentar mais grave, o tribunal onde essa conclusão poderia ser testada já não podia abrir a porta. O processo criminal avançou, parou e recomeçou durante anos. Em 1995, depois de novos elementos apresentados pela 5ª Comissão Parlamentar, a investigação foi reaberta. O Ministério Público acabou por entender que não existia prova suficiente para acusar. Os familiares das vítimas não aceitaram que a história terminasse ali e apresentaram a sua própria acusação. Houve, portanto, uma tentativa concreta de levar pessoas identificadas a julgamento. Em abril de 1998, o juiz rejeitou essa acusação e decidiu não pronunciar os acusados. Em junho de 2000, o Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a decisão. Depois veio a prescrição. Em novembro de 2005, a relação considerou terminado o tempo legal para perseguir criminalmente os factos. Em 24 de maio de 2006, o Supremo Tribunal de Justiça confirmou essa conclusão. O processo ficou findo. A prescrição não respondeu se a queda foi acidente ou atentado. Também não declarou ninguém inocente ou culpado pelo que aconteceu dentro do avião. Significou que aqueles fatos já não poderiam seguir até um julgamento criminal. É a única distinção jurídica necessária para compreender o desfecho. Uma comissão parlamentar pode investigar o funcionamento do Estado, ouvir pessoas e formular uma conclusão histórica e política. Um tribunal precisa julgar responsabilidades individuais dentro de um processo em que as provas possam ser confrontadas pela acusação e pela defesa. Esse julgamento nunca aconteceu. Não houve uma sentença a identificar quem preparou a operação, quem colocou um engenho no avião, quem deu a ordem ou qual teria sido o motivo. Por isso, a conclusão parlamentar de 2015 é simultaneamente poderosa e incompleta. O Parlamento afirmou o que considerava ter acontecido ao avião. A Justiça nunca determinou quem o fez acontecer e quando os depoimentos mais tardios apareceram, o caso já carregava um problema impossível de inverter. O tempo não tinha apenas fechado o processo, também tinha alterado as provas. Documentos desapareceram, vestígios degradaram-se, memórias perderam nitidez e algumas pessoas já não estavam vivas para responder. Uma dessas mortes abriria um mistério dentro do próprio mistério. As comissões parlamentares descreveram críticas às primeiras diligências, ao tratamento dos destroços e à demora em aprofundar pistas importantes. Anos mais tarde, o próprio processo judicial encontrava-se guardado em condições que motivaram pedidos formais de digitalização e preservação. Documentos já apresentavam sinais de deterioração. Os destroços, as radiografias e outros materiais precisavam de um destino compatível com o valor histórico do caso. Mas conservar uma peça décadas depois não recupera aquilo que deixou de ser feito na primeira noite. Uma testemunha ouvida 30 anos mais tarde não é a mesma testemunha ouvida na semana da queda. Um fragmento que passou por sucessivas mãos não tem a mesma história de conservação de uma peça imediatamente identificada e selada. Um documento registado, mas ausente do arquivo, deixa uma pergunta sem garantir que ainda exista alguém capaz de responder. Cada ano tornou Camarat mais difícil de esclarecer. O tempo criou ainda um problema menos visível. Cada novo investigador recebeu as provas já acompanhadas por histórias sobre o que elas significavam.
uma testemunha ouvida décadas depois, conhecia versões publicadas. Um perito analisava uma peça que já tinha sido descrita, contestada e transformada em símbolo de uma hipótese. Separar a observação original da interpretação acumulada tornou-se cada vez mais difícil, e houve 2 mortes que as comissões não conseguiram ignorar. José Moreira era proprietário do avião, utilizado naquela campanha, e conhecia o piloto Jorge Albuquerque. Tinha sido chamado para depor na primeira comissão parlamentar de inquérito. Em janeiro de 1983, antes desse depoimento acontecer, José Moreira e a sua companheira Elizabeth Silva foram encontrados mortos em casa. A explicação inicial apontou para intoxicação por monóxido de carbono. Mais tarde, a 4ª Comissão Parlamentar descreveu existirem fortes indícios de que ambos tinham sido mortos através da introdução forçada de gás. A afirmação é gravíssima, mas exige a mesma separação, aplicada ao restante caso. Foi uma conclusão indiciária parlamentar. Não houve uma condenação judicial que estabelecesse homicídio, autoria ou ligação criminal à queda do Cessna. Não se pode afirmar que morreram para serem silenciados. Também não se pode retirar da história o facto de uma pessoa chamada a falar sobre Camarate ter morrido antes de entrar na comissão e de um relatório parlamentar posterior ter considerado essa morte altamente suspeita. Esse é o padrão que atravessa todo o caso. Há sempre um facto sólido seguido por uma pergunta que a prova disponível já não consegue fechar. O avião caiu cerca de 38 segundos depois de descolar. A investigação começou nessa noite. Mesmo assim, as primeiras peças foram recolhidas sem o método que o próprio Parlamento consideraria necessário. Os registros indicam correspondência sobre armamento. Parte da correspondência não foi encontrada. Homens disseram conhecer a operação. As versões contradisseram-se e nunca foram testadas num julgamento. O Parlamento concluiu atentado. Nenhuma sentença identificou os responsáveis. Quanto mais Portugal regressou a Camarate, menos intacto estava o lugar para onde precisava de voltar. E antes de terminar, esta história exige uma última correção. Camarate não é apenas a morte de 2 homens que ocupavam cargos de Estado. Eram 7 pessoas naquele avião. Francisco Sá Carneiro tinha 46 anos. Fundara o partido que viria a liderar o governo e estava no centro de uma disputa decisiva sobre o futuro político do país. Ao seu lado seguia Senua Becasis, sua companheira, editora e fundadora de uma das casas editoriais mais marcantes de Portugal. Adelino Amaro da Costa tinha 37 anos. Era engenheiro, fundador do CDS e o primeiro civil a assumir a defesa nacional depois do 25 de Abril. Maria Manuel Simões Vaz da Silva Pires não era apenas a mulher do ministro. Tinha um nome, uma família e uma vida interrompida no mesmo instante. António Patrício Gouveia era chefe de gabinete do primeiro-ministro. Jorge Albuquerque e Alfredo de Sousa eram os pilotos responsáveis por tentar manter no ar um avião que, segundos depois da descolagem, já estava em dificuldades. 7 pessoas. 7 famílias obrigadas a viver com uma história que mudaria de significado ao longo das décadas. 3 dias depois da tragédia, Portugal foi às urnas. Ramalho Eanes foi reeleito Presidente da República. O comício a que as 7 pessoas se dirigiam nunca as receberia e a campanha que motivara aquela viagem terminou sem o resultado político que Sá Carneiro procurava. Primeiro, acidente. Depois, perícias contestadas, comissões parlamentares, a hipótese de um engenho, dinheiro militar, armas para o Irão, documentos desaparecidos, depoimentos tardios, prescrição e, em 2015, a conclusão mais grave. Para a 10ª Comissão Parlamentar, Camarate foi um atentado, mas essa conclusão chegou sem aquilo que poderia transformá-la numa resposta criminal definitiva. Um julgamento. Ninguém foi condenado pelas 7 mortes. Não existe sentença que identifique autor material, mandante ou motivo. Se houve um engenho, quem o colocou? Quem decidiu que aquele avião não chegaria ao porto? O alvo era o primeiro-ministro, o ministro da Defesa, o candidato que ambos iam apoiar? Ou outra pessoa? E que interesse justificaria arriscar a vida de todos a bordo e das famílias que dormiam sob a rota do aparelho? Camarate continua a resistir ao tempo porque produziu 2 respostas que nunca se encontraram. O Parlamento terminou por escrever atentado. A Justiça terminou sem julgamento e sem condenações. Entre uma conclusão e a outra ficaram cerca de 38 segundos de voo,
7 vidas e 45 anos de perguntas? Não é apenas a história de um avião que caiu, é a história de uma resposta que chegou tarde demais para ser julgada. Se quer acompanhar outras investigações portuguesas reconstruídas com rigor e respeito por quem ficou pelo caminho, subscreva o Arquivo Criminal. Porque o tempo pode fechar um processo, mas não transforma uma pergunta sem resposta em verdade. Até a próxima, fiquem atentos.